Fala pessoal, tudo beleza? Aqui no vídeo de hoje vou falar pra você 5 tópicos do porquê você não pode ir pra faculdade. E é curto e grosso, não tem pra onde fugir. Eu até fiz a minha colinha aqui, porque eu não sou tão guarda-memórias assim, não sou um cartão de memória humana. Então, a primeira é a exposição a críticas acadêmicas da Bíblia. Se você acabou de chegar na faculdade hoje e aquele professor seu já te manda aquela pergunta sobre a Bíblia, uma pergunta sobre o Jardim do Éden, uma coisa que confronta diretamente a sua fé, e você não tem um argumento para responder aquilo, começa a gerar uma dúvida na sua cabeça. E aquilo é uma sementinha que vai e destrói a sua mente. Ele percebe, porque aquela coisa é demoníaca, não adianta se falar que não é porque é. Porque olha uma pessoa antes e depois de entrar na faculdade federal. Tem uma pesquisa que mostra que a cada 10 cristãos que entram na faculdade, 7 se desviam. Então imagina você chegar num lugar onde a cada 10 só sobra 3. Imagina que lavagem cerebral que não tem nesse lugar. E quando eles vêm com argumentos que destroem a sua fé, e eles vêm com argumento acadêmico, o que eu creio que são meias verdades. E o inimigo é muito bom em usar meias verdades. Ele, como a serpente conversou com Eva. Mas Deus disse que não pode comer da fruta de nenhuma fruta, ou pode comer de todas as frutas. E naquilo ele pegou a Eva. Porque a Eva falou, só daquela que não. Aí naquele momento ele põe o ponto, ele crava no seu coração aquilo que você precisa. E os professores são geralmente assim, cara. Não adianta você fugir, mas o meu professor ele é uma boa pessoa porque ele faz caridade. Cara, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Porque se a pessoa mina a sua fé, da onde que ela é boa? Me explica qual é o bem que ela faz para a sociedade, onde a gente entende que a sociedade ocidental foi criada em marcos, foi forjada na fé cristã. Olha o que a Europa virou por causa do ateísmo. Pesquisa para você ver qual o nível de ateísmo na Europa. E o declínio da Europa vem de onde? Disso. E pode ver que as maiores faculdades, Estados Unidos e Europa. Eu não sei como que os Estados Unidos se mantêm de pé. Eu creio que é porque muitos lá não fazem faculdade. Eu não tenho esse número exato, mas uma hora eu vou pesquisar e trazer aqui no canal. Mas o primeiro ponto é esse. Quando o professor vem com aquelas perguntas que você não consegue responder. Porque aquilo mina a sua fé, vão colocando dúvidas no seu coração. Até que um dia você acorda e fala assim: é, Deus não existe. Porque a gente não pode pensar que a gente simplesmente acorda um dia e fala assim: eu não acredito mais em Deus. Não é assim que funciona. A nossa fé vai aos poucos sendo minada. Alguns dias você para de orar, outros você para de ler a Bíblia, você já não vai à igreja, porque você no domingo à noite, na segunda-feira você tem que trabalhar, depois tem faculdade, e fica muito corrida, você está muito cansado, e é nesses momentos que o inimigo vai lá e te pega na esquina. O segundo ponto, perguntas não respondidas ou respostas superficiais. É quando alguém te faz uma pergunta muito profunda e você dá uma resposta não satisfatória. E você, querendo ou não, a gente quer que as pessoas aceitem as nossas respostas. A gente quer isso. E quando a gente dá uma resposta e a pessoa já é velha de guerra, quando é um professor de filosofia, um professor de história, ele já entende como que ele pode entrar na sua mente. Então não é qualquer resposta que você der que você vai pegá-lo no argumento. Mas é, você com um bom coração, você chega lá com um bom coração e fala assim, não, eu vou dar minha resposta que eu tenho. Mas, cara, uma resposta superficial às vezes não serve. E o pior é que eu acho que na maioria das vezes ele pergunta isso para as pessoas em público, porque aí você passa vergonha. Para você mudar o seu pensamento por causa da vergonha. A vergonha vai lá te atingir um nível que você vai e se encolhe. Aí é um abraço, porque você nunca mais vai ter coragem para responder. Por quê? Por medo de passar vergonha. E é aí que a sua fé é minada, porque ele vai perguntar uma coisa e você, com medo de sua resposta ser superficial, mesmo que você domine um assunto bíblico profundamente, você vai pensar, minha resposta é superficial, não vou responder. E é aí que começam as dúvidas. Mais uma vez, as dúvidas chegam no seu coração, no mais íntimo do seu coração, e você deixa de lado a sua fé. A terceira pergunta, a influência de professores e ambiente acadêmico. Cara, querendo ou não, por exemplo, você pega um professor ateu que dá aula há 40 anos numa escola. Cara, ele já pegou diversas pessoas, ele já lidou com diversos tipos de pessoas e personalidades. Você acha que ele não consegue lidar com pessoas mais firmadas na rocha, que a rocha é Jesus Cristo, obviamente? Você acha que ele não consegue lidar com pessoas fracas na fé?
Porque existem pessoas fracas na fé. Existem pessoas que ela tem vergonha de expor sua fé e quando toma coragem de expor sua fé faz de uma maneira que não parece que tá expondo. E os professores têm uma alta influência, porque querendo ou não, ele é uma figura de autoridade. Então aquilo você quer a aceitação dele. E quando você quer a aceitação de uma pessoa, geralmente você abre mão de coisas por causa daquela pessoa. Por isso que a faculdade virou esse ambiente, porque querendo ou não, a gente, todo mundo que cresceu numa geração onde se ensinou o respeito aos professores, sabe que a gente tem que respeitar o professor na sala de aula. A minha mãe vivia dizendo pra mim assim, na sala de aula o professor que manda. Entende? E quando o professor que manda, então ele vai tentar te influenciar. E graças a Deus eu não peguei professores assim. Eu peguei um ou dois, mas eu já tinha 17 anos e já tinha uma cabeça mais formada. Querendo ou não, ainda é muito jovem, mas eu conseguia entender o ponto dele. Tipo assim, eu já entendia aonde ele queria atacar. E o professor tem uma influência gigantesca na vida dos alunos. E não subestime o seu professor. Não pense, eu vou chegar lá e vou bater de frente. Porque quando você vê uma sala com 40 alunos, por exemplo, ninguém tem coragem de falar, e só você, aí que o bicho pega. Porque uma coisa é a sua cabeça planejar alguma coisa, outra coisa é a vida real. Que é o próximo ponto. Desconexão entre fé professada e vida real. Uma coisa que eu entendo que faz muito dos cristãos perderem a sua fé é quando ele não tem uma fé professada verdadeiramente. É quando você fala que é cristão, mas você vai na igreja uma vez, duas vezes no mês. É quando você, tipo assim, você não ora, não lê a Bíblia, não faz caridade, não professa a sua fé publicamente. Cara, que fé é essa? Porque se a gente crê que um amor é verdadeiro e tá no nosso coração, como que a gente não espalha esse amor? Como que a gente não publiciza esse amor? Não faz sentido, porque se o amor é verdadeiro, ele tem que ser verdadeiro em todos os âmbitos da nossa vida. Mas, não, a gente prefere ter uma fé na teoria. Fé na teoria não funciona, ela é destruída. Porque quando chega a vida real, quando a vida real bate na porta, que é aquele professor insuportável que fala que Karl Marx falou isso, que Nietzsche falou aquilo, que outros pensadores e filósofos falaram aquilo outro, aí confronta a sua fé. Mas se você não tem base bíblica, se você não tem oração de madrugada, não adianta, você vai ser destruído. Porque querendo ou não, é isso que o inimigo quer fazer com a sua vida. Quando às vezes você vai na boa intenção de ir pra faculdade, eu vou fazer um curso aqui, porque eu quero ajudar minha família, a ver se sou o primeiro que faz faculdade na família, e eu quero dar um bom futuro pra minha mãe. Cara, você entra com a boa intenção, mas se você não tem a boa intenção no coração, se você não tem a fé firmada no coração, você não tem uma verdadeira fé, não crê verdadeiramente em Jesus, você é destruído. Por quê? Porque se você não tá firmado, qualquer coisa te balança, e quando você balança, geralmente você cai. Não adianta você pode falar o que for. Se você não tá firmado, seus pés não estão firmados no chão, qualquer empurrão que você leva, você cai. É isso que acontece. A vida real, ela é dura, ela é crua e ela é dura. É a mesma coisa de, por exemplo, você mora no interior e no interior não tem trânsito, aí você fala assim: nossa, minha vida no interior é muito boa. Eu vou tentar a vida na capital. Aí que você vê o que é trânsito, aí que você descobre o que é a vida real de passar 2 horas no ônibus pra ir 2 horas pra voltar. Cara, tipo assim, é um exemplo que você consegue entender. Que é, por exemplo, você tá ali no seu serviço com 4, 5 pessoas e ali você professa a sua fé. Mas professar a fé numa sala entre o professor, com o professor 40 anos ateu, 40 anos estudando sobre ateísmo e provavelmente possuído. Isso eu falo do meu coração porque é o que parece, cara. Sinceramente, alguém que quer minar a fé de alguém só pode estar possuído e outras 40 pessoas que tiveram vidas diferentes e que muitas das vezes querem te atrapalhar, porque querendo ou não, faculdade eu creio que é uma corrida, porque se todos ali querem ter um objetivo, cara, sinceramente o brasileiro ele é competitivo. E querendo ou não, a gente compete, não adianta, porque na escola você compete, você sabe muito bem que eu tô falando a verdade. Então entenda, a vida real ela é dura, ela é cruel. Então tenha na sua cabeça, se você não tiver firmado, você vai balançar e vai cair. E se você cair, é muito mais difícil você levantar. Uma coisa é quando você tá firmado em Jesus e vem um vento que muitas das vezes o Senhor manda para provar a sua fé e você é aprovado. Uma coisa é essa, porque ali você tem Jesus e ele não te deixa cair. Mas outra coisa é quando você tá balançando e os seus próprios desejos fazem você cair. Aí é um abraço, não tem quem consiga ficar de pé. E o quinto e último tópico é falta de treinamento para defender a fé.
Pessoa não lê Bíblia, não estuda, não sabe, não leu, por exemplo, o livro de João, que é o, eu acho que é o primeiro livro do Evangelho que a gente tem que ler, do primeiro livro do Novo Testamento que eu leria, se fosse hoje, seria João, porque é lindo, é falar sobre o amor de Deus. Então, cara, se você não lê Bíblia, não ora, não conversa com outras pessoas que têm a mesma fé que você, como que você vai professar essa fé em público? Você tem que treinar. Você tem que treinar. A verdade é essa, você tem que treinar. Não adianta você achar que você vai fazer de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, é treinamento. É você treinar, treinar, treinar até você conseguir. É que nem no futebol, pra você ficar melhor, você tem que treinar, não tem? Na fé também é assim, você tem que treinar. Não é só achando que, eu vou fazer aqui de qualquer jeito, porque Deus vai me abençoar, porque Deus é amor. Cara, não vai nessa. Deus é amor, mas ele também é justiça. Se você não tá com ele, é um abraço. E se você tem algum outro tópico que você queira debater, alguma coisa que faltou nesse vídeo, deixa nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!